nós estamos aqui em mais um ABLcast, que eu vou falar de um tema muito importante para vocês, que é o planejamento de aposentadoria. Acredito que hoje seja um dos melhores e maiores procuras que a ABL tem, né? São pessoas que querem se aposentar e estão, antes disso, planejando como vai ser esse benefício. Eu estou aqui com a nossa sócia em Santos, doutora Débora Hurtado. Olá, boa tarde. Com a advogada, doutora Raíssa, e com o meu sócio, doutor Tiago. Bem, gente. Bom, vocês são feras em planejamento, atendem muito planejamento de aposentadoria. Queria perguntar primeiramente, doutora Raíssa, qual é a principal dúvida que os clientes chegam no escritório? A principal dúvida é, com certeza, se já pode aposentar, né? O planejamento, ele começa daí. A pessoa entra em contato e encaminha. Tenho 62 anos e normalmente falo mais ou menos quanto tempo de contribuição. E a dúvida é se já pode dar entrada com o pedido da aposentadoria. A reforma, ela trouxe muita dúvida para as pessoas, né? Muitas. As pessoas, elas tinham uma expectativa de se aposentar em determinado mês e ano, e com a reforma da Previdência, essa expectativa mudou. E isso gerou mais dúvida ainda. Você costuma pegar gente que estava nessa transição da reforma da Previdência, aposentadoria por idade, por exemplo? É a principal demanda, principalmente por idade, que o pessoal entra em contato, as mulheres principalmente, entram em contato e falam: tenho 60 anos, posso dar entrada com o pedido de aposentadoria? E não, por causa da regra de transição, né? Se ela não tiver atingido os requisitos antes da reforma, não pode. Porque já alterou, né, esse ano de 2021 e vai alterar no ano de 2022. Isso que vocês falaram é interessante pelo seguinte: a reforma da Previdência, ela não só tornou mais difícil você obter seu benefício, como as regras, são regras de transição que as pessoas desconhecem. A pessoa acha que ela já tem direito a obter um benefício e ela ainda não tem, ou se ela já tem, ela pode ter um cálculo que é desfavorável, e se ela esperar mais um pouquinho contribuindo, pode ser que encontre uma regra mais favorável. E a aposentadoria, como sempre diz o Ti, é para a vida inteira. Você não pode pedir ela no escuro, que ela vai te acompanhar por toda a vida. Débora, o que mais chega? A principal dúvida dos clientes de planejamento para você? A regra de transição, com certeza. Os clientes não conseguem entender exatamente o que significa a regra de transição. E aí houve pedágio de 50%, pedágio de 100%. Mas no que é esse pedágio? É na minha idade? É no tempo de contribuição? Ah, mas eu vou ter que trabalhar então mais 50% de tudo que eu já trabalhei? Eles vêm com bastante dúvidas nesse sentido também. E também existe a questão, o pedágio de 50%, que seria o melhor, né? O melhor cenário para antecipar ainda mais a aposentadoria. Ele precisa de um tempo de contribuição mínima na data da reforma. E às vezes os clientes falam: mas eu já tenho esse tempo agora, como que eu faço? Né? Então, o que normalmente a gente passa para os clientes? Precisa fazer uma contagem de tempo diferente daquela que consta no site do INSS, porque lá é a contagem seca, é sem considerar um tempo especial, sem considerar um erro que tenha no CNIS, que é aquele documento que a gente vê no site. É sempre bom a gente cruzar a informação que tem na carteira de trabalho com a informação que tem no CNIS, com um eventual PPP para comprovar tempo especial, pessoas que trabalharam até em regime próprio também, que tem que averbar o tempo, em alguns casos até aparece lá, em outros não. Autônomos, então, que tem contribuições como facultativo, como contribuinte individual, são muitas questões, que isso tá muito seco lá no site do INSS. Então, às vezes eles vêm: mas lá no site tá falando que falta 1 mês, 2 meses para me aposentar. Às vezes não é isso, às vezes já até poderia estar aposentado. Então, eu sempre falo dessa forma para eles: é tomar cuidado com o que você vê lá e não aceitar aquilo como uma verdade absoluta. Não, vamos fazer uma análise mais completa. Eu entendo que sempre a gente tem que passar isso, é o que eu sempre busco falar para eles. Não é só isso, né? Pode ter uma outra alternativa, mas também ser bem claro: se não tiver, não tem uma brecha. Mas não tem como eu fazer uma outra contribuição, colocar mais um ano ali. Não tem. Se não tem o tempo de contribuição até a data da reforma, o cenário muda bastante. É sempre isso que eu busco falar para eles. Perfeito. E o que você falou, eu até vou puxar um gancho aqui com a Raíssa, que eu acompanho ela. Eu vejo que a Raíssa, ela é minuciosa aqui na BL. Ela é minuciosa tanto no atendimento com o cliente, como a forma que ela trata o planejamento, que é o quê? Você falou uma coisa: você consegue fazer um planejamento no site do INSS. Sim. Ele vai falar: falta tanto tempo, sua renda vai ser de tanto. Mas você vai aceitar o que está ali. O robozinho, exatamente. ele não sabe
interpretar o que, por exemplo, a Raíssa interpreta. Ela vai falar com o seu José, ela vai ver, seu José tem período especial, seu José já poderia estar aposentado pela regra antiga, mas ele ainda não pediu e ela seria mais vantajosa. Então eu vejo que tem que ser algo minucioso. Conta um pouquinho desse minucioso, de você ver um tempo especial, um tempo em auxílio-doença, essa análise de vínculo que falta no CNIS. Olha, é até interessante, João, hoje a gente atendeu, eu e a doutora Simone, aqui no escritório presencial, um cliente que ele tinha, né, como cobrador de ônibus lá no início da carreira e por isso, né, não, nesse período nem precisava do PPP que ele tinha na carteira. Então a gente pode tentar verificar se tem a possibilidade, nós vamos dar entrada ao planejamento agora para mudar esse período para um período especial. Perfeito. Por isso, ele vai atingir os 33 anos para se enquadrar na regra de 50%. Mas é interessante a gente conversar também com o cliente com relação à regra dos 50%, que tem aplicação do fator previdenciário e que puxa muito a aposentadoria, né, reduz muito o valor dessa aposentadoria. E aí, em conversa, né, com ele, nós já verificamos que o interessante para ele não é aguardar, é aposentar o quanto antes. Então, nós fechamos um planejamento, né, ainda vai ser feita a análise dele, mas que tem essa possibilidade e nós já apresentamos isso para ele. Que por causa do período especial, que lá nas simulações não do consta. site não consta. E sem saber dessa informação e sem a gente fazer o planejamento, não iria verificar essa possibilidade. Ele iria ter que aguardar a idade, né, para poder se enquadrar em outra regra. E olha que importante, um caso que você está contando agora, que a gente nem havia conversado anteriormente disso, a gente usou agora como um gancho. Vou dar um exemplo. Até 95, você não precisa do PPP, basta atividade, enquadramento na carteira. Olha que coisa simples, o INSS não tem uma análise de um PPP que você juntou, não, está na carteira de trabalho dele. Se de 85 a 95 ele trabalhou como motorista, como cobrador, ele teria aqui 10 anos homem, ele ganhava 4 anos. Nesse bate-papo com eles, vocês anteciparam a aposentadoria dele em 4 anos. E nem sempre o maior benefício é o melhor benefício. Sim, por quê? Porque o caso dele, se ele vai ganhar R$3.000 por mês com o fator previdenciário, ou se ele só aposentaria de forma integral daqui 5 anos, ele nunca vai conseguir com essa diferença. Integral que eu digo não é o teto, o integral é 100%. Então, se for 3.600, ele não conseguiria até ao longo da vida dele R$600 de diferença Recuperar tudo isso. recuperar. E essa é uma das informações também que passam o planejamento, né? O retorno que essa pessoa vai ter e também com a expectativa de vida. O planejamento, a Débora tinha falado muito bem. Você não usa um robozinho. O robozinho tem informações ali que pode te dar até um norte. Sim, exatamente. Mas você não vai usar algo que é pro resto da sua vida com informações tão secas ali. Eu sempre falo isso para os clientes. Eu falo, a gente adequa o planejamento ao que o cliente quer. Porque tem clientes que estão trabalhando e querem se aposentar. Então, o que a gente pré-entende? Essa pessoa pode esperar mais um pouco para ter um benefício melhor. Mas tem pessoas que estão desempregadas. A pessoa precisa daquela renda. Então, para ela, às vezes um valor mais baixo é o melhor caminho. E é exatamente o que o João falou, são mais anos recebendo. E essa projeção a gente até faz, assim, aqui falando, mas no planejamento por escrito. E a pessoa consegue ver, em 5 anos ela vai ter recebido um valor que se ela tivesse aguardado, ela estaria investindo. Então ela ia estar pagando, não estaria recebendo, então pode não valer a pena. Às vezes é melhor você receber menos antes. Como tem clientes que não. Eu atendi um cliente essa semana que ele falou, eu quero saber quando que eu consigo me aposentar pelo teto. Pode ser daqui a 3, pode ser daqui a 4 anos, eu quero dessa forma. Teto. Ele falou, eu quero o teto, eu posso continuar pagando como autônomo pelo teto. E a gente fez o planejamento dele voltado para isso. Ele já podia se aposentar, mas se ele aguardasse, se eu não me engano, mais 2 anos e meio, ele aposentava com o teto. E a do teto você coloca o valor que ele tem que pagar mensalmente. Exatamente. E o período que ele vai conseguir obter o teto da Previdência. Isso mesmo. E aí ele conseguiu ver direitinho. Ele teria que investir um valor alto, porque uma contribuição pelo teto tá mais de R$1.000 por mês, mas ele falou que era o caminho que ele queria, porque ele falou, lá na frente, quando eu não puder mais estar trabalhando, eu vou precisar de uma renda mais alta.
mas porque ele tinha a possibilidade de fazer isso, era viável no caminho dele. Então a gente adequa sempre o planejamento ao que o cliente quer. Tem cliente que fala pra mim assim, nem simula pelo teto porque eu não tenho, né? Eu como autônomo não tenho como pagar pelo teto. Faz uma simulação pra mim de 20% do teto, 30% e 40% no máximo. Porque não adianta projetar desse jeito que eu não vou ter como pagar. Você adequa a realidade dele Exatamente. também. Não só o que ele... a um desejo. Sim. Sim, é o que ele pode pagar. Olha só, eu lembrei de um caso que eu atendi há muitos anos atrás, que é um metalúrgico aqui da região do ABC. Ele poderia se aposentar naquela época, mas se ele continuasse trabalhando, ele ia cair na regra 85-95 e ter um benefício mais vantajoso. E no planejamento de aposentadoria, eu demonstrei isso para ele. Só que ele trouxe uma informação na apresentação do planejamento que foi crucial para a decisão dele, que era o filho dele estava entrando na faculdade naquele momento. E sem aquela aposentadoria, que era uma aposentadoria precoce, ele não conseguiria pagar a faculdade. Sim. E aí eu falei para ele, José, tudo bem o senhor aceitar essa aposentadoria precoce com um valor menor, o senhor vai receber por mais tempo, mas é fundamental que o senhor tenha consciência dessa decisão. Esse é o ponto-chave de fazer um planejamento, porque ele vai saber exatamente, com base nas informações que a gente está trazendo, que ele está tomando uma decisão correta, que às vezes não é a mais vantajosa, mas para aquele momento é a mais importante. E sabe quando eu cheguei à conclusão de que o planejamento previdenciário nem sempre é o maior benefício, sim o melhor? Foi com meu pai. Meu pai é médico. Se eu tivesse aposentado meu pai de forma especial, meu pai teria uma aposentadoria integral, num valor maior. Mas não, eu aposentei ele por tempo de contribuição, com valor menor. Por quê? Para o meu pai poder continuar trabalhando. Então, você tem que adequar o que vocês fazem, de adequar o caso do cliente, não entregar algo padrão, não entrar no site é algo completamente artesanal, é para aquela pessoa. O atendimento, por isso que você tem todo atendimento, você conversa, você entende a vida laboral dele, para daí vocês colocarem isso no planejamento que vai ser feito. A vida atual da pessoa também, porque assim, a gente pega casos que o cliente sempre fala, eu tive contribuições tão boas lá e agora eu só consigo recolher pelo mínimo. Eu até conversei com o cliente, eu falei assim para ele, tenta, a gente faz o planejamento demonstrando, pelo mínimo aposentaria com valor X, pelo teto com outro valor. E aí eu falei pra ele, às vezes, por exemplo, no caso dele, se ele aposentar, se ele contribuísse pela metade, nem o mínimo nem o teto, ia chegar no valor bem interessante. E aí, por mais 2 anos, eu falei pra ele, às vezes é melhor você focar nisso pra garantir a aposentadoria lá atrás. Ele falou, poxa, é verdade, eu pago tanto tempo, né? Eu tenho contribuições pelo teto um período todo. E agora, com a reforma, não tem mais o descarte obrigatório que nem tinha antes, das 20% menores. Ele falou, eu acho que eu realmente vou investir um pouco mais pra garantir mais lá na frente, porque acaba sendo, entre aspas, um desperdício, tanta contribuição no teto pra chegar agora. Ele falou, eu tô pagando pelo mínimo só pra dar o tempo que falta. E aí com o planejamento ele teve a noção de que, caramba, é um investimento que eu vou recuperar lá na frente. É como se eu estivesse fazendo uma poupança. Não é um gasto, é um investimento. É um investimento. É um investimento num valor pequeno. Sim. Isso que a... Desculpa. Por favor. Isso que a Débora falou é muito importante. Quando o cliente entra em contato e fala, isso foi um exemplo, e eu acho importante a gente citar também, que ele fala, eu quero pagar inclusive pelo teto para ter uma aposentadoria melhor. Mas nem sempre ele pagar pelo teto vai ter esse reflexo na aposentadoria tão bom. Às vezes as pessoas fazem um investimento muito alto e não tem um reflexo de uma aposentadoria tão alta quanto o esperado. Porque a pessoa pensa, vou pagar pelo teto nos próximos 5 anos, que é os que faltam para aposentar, e esse reflexo não vem dessa forma na aposentadoria. Às vezes, se ele paga pela metade, ele teria praticamente o mesmo valor da aposentadoria. Então, acaba que o valor que você paga num planejamento, você recebe em troca. Quando você tem a aposentadoria, sabendo que aquele é o melhor benefício e também sabendo que você não investiu além do necessário para atingir o valor da aposentadoria. Perfeito. O próprio planejamento se paga com o serviço. O serviço vai trazer para você a economia. E às vezes, assim, duas já está pago. Parcelas do valor da aposentadoria já pagou. Se você tivesse entrado sem fazer um planejamento e
recebido uma aposentadoria inferior do que você poderia receber. Perfeito. E deixa eu só puxar um gancho, que é o seguinte: além de você fazer o planejamento, a pessoa sabe exatamente o que ela vai pedir, como ela vai pedir para o INSS. Se ela quiser contar com o auxílio do profissional que fez o planejamento, ele faz, peticionando, e depois você tem uma revisão ali. O que o INSS não fez corretamente na sua revisão, aquele profissional que fez seu planejamento já Vai sabe saber exatamente o que ele vai pedir de forma administrativa numa revisão. INSS errou aqui. E se o INSS não aceita, você judicializa. Você não vai fazer no escuro, né? Você não vai fazer a aposentadoria no escuro. Pode falar. Em contrapartida, você também evita um pedido de revisão, porque as pessoas verificam a simulação, verificam o valor alto, mas não necessariamente aquele valor você vai receber. E aí, quando vem a carta de concessão, o valor é inferior, aí a pessoa entra em contato querendo pedido de revisão. Quando a gente vai fazer a revisão, já aconteceu de verificar que se ela tivesse aguardado, às vezes, 6 meses, se enquadraria no pedágio de 100% e teria um valor da aposentadoria melhor. Mas já não é possível, né, pedir Já para não teria cancelar. mais como. Porque ela aí não foi nem Não de... foi feito o Se planejamento. você faz um planejamento, você tem que seguir ele à risca. Eu te falo isso, não pede no escuro, e não pede mesmo. Eu tô dizendo isso em casa, fiz isso com meu pai. Hoje nós pegamos um caso, você acompanhou no grupo de extremo que o Gustavo mandou? Por quantos dias? 24 anos, 11 meses e 27 dias. Por 3 dias ele não pegou especial, por 3. E agora já era. Porque agora entra a nova regra por 3 dias. Se um Nova profissional regra não. tivesse, ele já sacou, já mexeu no fundo de garantia, não tem como desistir. Então, Bem complicado. Isso é importante também para o pessoal saber, que a partir do momento que você tem a carta de concessão, se você não recebe nenhum valor referente à aposentadoria, ou seja, FGTS, o salário de benefício, você ainda tem a possibilidade de não aceitar aquele valor, não De desistir concordar, da de desistir daquela aposentadoria. aposentadoria. Isso eu tive um cliente também, que ele viu o valor, não concordou e entrou em contato com a gente. te procurou para daí melhorar. E aí eu alertei ele que nem o FGTS, porque ele iria tirar o FGTS. Não. O FGTS também. Não, tanto que o INSS precisa- ele entende que você concorda com aquele valor. Um dos pontos é que a Caixa informe que você não mexeu no FGTS, não é só aposentadoria. Bom, Tem 2 exemplos que são um que você trouxe e o outro que a Débora trouxe de atendimento que a gente fez aqui no escritório. O primeiro foi o primeiro planejamento de aposentadoria da ABL, que foi da faxineira da minha tia. Ela estava recolhendo sobre 2 salários, achando que iria se aposentar com 2 salários. Foi exatamente o que você falou. E aí foi o primeiro planejamento que a gente fez lá em 2009 e a gente demonstrou, através dos cálculos, que se ela recolhesse por 1, ela ia aposentar com o mesmo valor. E naquela época ela teve uma economia de R$ 1.500, em 2009, com uma faxineira. Foi muito É vantajoso. muita diferença. E eu trouxe Ti, um fala outro do caso. descarte também. Exatamente esse. Eu trouxe um caso da regra do descarte que você comentou, porque com a reforma da Previdência, a reforma ela trouxe a possibilidade de descartar as contribuições quando você ultrapassa o tempo mínimo. E teve um caso muito bacana de uma mulher de 55 anos de idade, aqui no escritório que eu atendi. Ela já tem o direito adquirido à aposentadoria, se eu não me engano, em torno de R$ 3.500. Como a gente já passou aí um bom tempo da reforma da Previdência, já completou aí 2 anos, ela também já cumpriu o pedágio de 50%, que elevaria o benefício dela para R$ 4.000 aproximadamente. Se ela continuasse contribuindo, se eu não me engano, até agosto de 2022, ela entraria na regra de pontos, o que levaria o benefício dela Ainda para R$ 5.000. E agora a grande sacada. Se ela continuar contribuindo até maio de 2023, ou seja, menos de 2 anos, e ela está trabalhando hoje ela está pagando em torno de R$ 700, aproximadamente metade do teto. Mas se ela continuar contribuindo até 2023, ela vai entrar na regra de transição de 100% e ela vai poder fazer a regra de descarte. O que a gente fez no planejamento de aposentadoria dela? Que ela, a partir de agora, ela pode passar a recolher pelo mínimo e não mais a metade do teto e ela aposentar em 2023 com R$ 6.000. Olha a diferença que vai fazer na vida dela. E tudo aproveitando a lei, a própria reforma. Exatamente, com base na lei. O que ela vai deixar de pagar de contribuição, ela já paga o planejamento. Com tranquilidade. Vai receber no teto.
R$6.000 2 meses. pro resto da vida. Se ela fosse dar 2 meses de na recolhimento, não de aposentadoria, salário de benefício. Sim. Todo mundo acha que o planejamento é algo muito caro e não é. Quando Não é. perguntam... Você falou do descarte. Você quer concluir ou posso? Não, quando a pessoa ela vai no INSS por conta ou faz lá pelo próprio aplicativo, ela não tem essa noção. E, inclusive, a gente já encontrou casos onde a pessoa que tem o direito adquirido à aposentadoria, como no caso dela, e também tem o direito à regra de transição dos 50%, que é um valor um pouco maior. Sabe o que o INSS concedeu? Concede a outra. O menor. É. Sendo que ela já tinha a possibilidade de ter o maior. Sim, porque ele é obrigado ao melhor benefício. Exatamente. E pra mim, eu perguntei pra vocês, eu vou perguntar pra mim mesmo. Quer perguntar pra mim? O que mais me pergunta? Mais pergunta. Contribuição em atraso. Então, só queria falar um pouquinho disso. Fala sobre contribuições em atraso, João. Pode fazer. Com relação à contribuição em atraso, João, você indica as pessoas, porque chega muito pra gente. Bastante. Raíssa, posso contribuir em atraso para poder aposentar agora? Olha que legal. Você indica sem um planejamento? Olha que legal sua pergunta, porque eu ia falar disso. Tem uma portaria que eu anotei aqui, que é a 1382, que acabou de sair. É uma portaria. Isso daqui vai ter uma judicialização sobre. Mas essa portaria, sempre que a gente fazia recolhimento em atraso aqui na BL, nós nunca pedíamos para o INSS emitir a guia, paga e depois pede. Não. A gente fazia uma petição para o INSS com um pedido. Primeiro o INSS reconhece, junto imposto de renda, ele reconhece, depois eu pago. Porque a gente encontrou casos de pagamentos superiores a R$100.000 que a pessoa fez sozinha, que é o cliente de Curitiba. Emitiu, e nós tivemos que entrar com o Perdicom pedindo todo o valor e foi porque a INSS não aceitou. E com essa portaria agora, tudo ainda piora. Então, a pessoa tem que ver as regras. Em alguns casos, ela não entra como carência. Em alguns casos, se não tiver qualidade segurada, ela não entra como tempo de contribuição. Eu não indico a recolher no escuro. Exatamente. Primeiro planejamento, ver se realmente vai valer a pena. Às vezes você paga, você precisava de carência, que é o tempo mínimo de contribuição para obter um benefício, e não tem. Então, legal sua pergunta, eu ia falar exatamente isso. Gente, acho que o seu planejamento, vocês têm mais alguma consideração? Eu tenho só mais uma consideração, que é uma pergunta que chega para mim, várias, assim, sempre. As pessoas querem saber se elas podem recolher hoje, referente a 2 anos futuros. Isso não é possível. É uma pergunta que chega recorrente para mim. Muito legal. E as pessoas têm isso na mente, assim, eu quero pagar referente até 2025. Eu tenho um dinheiro guardado, eu quero pagar tudo de uma vez. Sabe quando chegava muito isso pra mim? Antes da reforma. A pessoa tava desesperada, que faltavam, sei lá, 4 anos. Posso pagar? Eu não pego a nova regra. Infelizmente, não. Legal você ter puxado isso, que é verdade. Nos perguntam bastante. E fiquem bem atentos com essa questão que o João falou do recolhimento retroativo. O INSS, ele aceita o recebimento. Claro. Mas a maioria das vezes não entra. Não é porque você pagou e ele aceitou que ele vai entrar. E as pessoas... Mas eu emiti a guia, eles falam isso, eu emiti a guia, eu paguei. Falei, não é o suficiente. Tem que provar. Na realidade, você tem que provar que naquele período que você está recolhendo retroativo, você estava exercendo uma atividade que é uma atividade obrigatória de recolhimento. E com documentos da época também. Com documentos da época, e o imposto de renda, para mim, é um documento-chave que vai permitir que você consiga recolher retroativo. Muito bem, doutora Raíssa Martins, muito obrigado. Doutora Débora Hurtado, muito obrigado. Ti, valeu mais uma vez. Fechada. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até.